E aí, leitor, tudo bom? Hoje eu vim trazer a resenha de um livro favorito, que foi, assim, um dos melhores livros que eu já li. Que nem eu falei no outro vídeo, quem assistiu o vídeo de saldos, o vídeo de saldo de livros lidos de fevereiro, viu lá que eu favoritei 2 livros e um deles foi escrito por uma mulher, é nacional e conta a história de uma mulher, assim, forte. O livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, e eu não tenho, assim, eu vou ter que achar palavras pra descrever o quanto esse livro é incrível. Tipo, eu não vou, que nem eu falei no outro vídeo, eu não vou falar perfeito porque ele é bem pesado e tudo mais. Tem alguns pontos ali que me incomodaram no começo da leitura, mas mesmo assim, foi favorito, foi 5 estrelas, né? Vou contar ali um pouquinho do porquê que ele, ao meu ver, ele não é simplesmente perfeito. O livro conta a história de uma garota de programa. Eu não vou falar, né, explícito algumas coisas, algumas falas, justamente pelas diretrizes aqui do YouTube. Mas eu tenho que falar, né, contar um pouco do livro. Então, assim, o livro conta a história dessa garota de programa e no começo a gente vê que ela tem tudo que ela quer. E ela começa, e ela, tipo, cara, é muito difícil de falar desse livro, justamente por não poder falar do que, como o livro é classificado para maior de 18, tem ali essas cenas explícitas de muita coisa, muita violência, eu preciso falar dele, né? Eu preciso trazer resenha dele e desafogar o que tá me afogando, né? Como eu falei, o livro conta a história de uma O livro conta a história de uma garota de programa. E no começo do livro a gente tem a vida dela ali por, não sei mais ou menos a idade, mas conta quando ela já é profissional e ela tem ali todo mundo aos seus pés. Só que um dia chega um cara lá e o cara não quer ela, não dá bola pra ela. Só que ela fica assim, cara, eu sempre tive tudo, por que ele não me quer? Todo mundo me quer, por que ele não me quer? E ela começa a insistir nisso, insistir com ele e tudo mais. Aí você fica, cara, como você é uma menina muito chata, você é uma menina muito mimada, você tem tudo que você quer, e só porque uma pessoa te disse não, você vai ficar insistindo ali por ela o tempo inteiro. Só que daí, assim, os capítulos, a autora conseguiu intercalar assim, no começo foi um pouco confuso, mas depois a gente consegue entender perfeitamente o que tá acontecendo no livro. Dá um salto temporal pra antes, pra quando ela era criança, quando ela tinha ainda seus pais vivos e os pais faziam tudo que ela queria. Ela tinha, pela descrição, né, da autora, ela tinha um olhar que fazia com que todo mundo caísse aos seus pés. Ela com aquele olhar, tipo, imagina aquele gatinho do Shrek, sabe? Que com aquele olhar todo fofo, tipo, ai, por favor, faz isso pra mim. E todo mundo faz, entendeu? E os pais dela veem isso como uma qualidade dela. Só que acontece lá algumas coisas e ela perde os pais e vai morar com os tios. E ela começa a investir no tio, porque ela começa a crescer, ela vira uma moça muito bonita, seu corpo começa a desenvolver, então ela descreve ali como uma mulher muito, como uma menina, né, na verdade. Então esse é um dos pontos, assim, um dos gatilhos que o livro é pra sexualizar muito uma mulher mesmo, que, né, vai contar a história da garota de programa, então ela é mais sexualizada. Desde criança, na verdade. Então quando ela vai começando a crescer, vai desenvolvendo ali os seus seios, o seu quadril, e o tio dela começa a olhar pra ela de um jeito diferente, começa a pesar ali um pouco a brincadeira dela com o tio dela e tal. E a tia dela começa a ver que a menina que ela tá criando em casa é um problema. E com isso, a tia dela começa a excluir ela de algumas coisas, né? Que daí a tia dela já tem 2 meninas. Eu acho que são 2 meninas. E normal, né? A mamãe ter mais carinho com as filhas e a menina não entende, porque ela era a filha única, queridinha dos seus pais. Então, alguém que dá as costas pra ela, ela não entende muito bem. Com isso,
ela começa a criar alguns conflitos e criar algumas situações ali pra favoritar ela e o tio dela. Pra favoritar, na verdade, pra favoritar ela e pra complicar o tio dela, a vida do tio dela. E depois o tio dela dá uma proposta pra ela e fala, ó, vai acontecer o que você quer que aconteça, vai acontecer. Só que vai acontecer no momento que você já não dependa mais de mim. Então você vai ter que dar os seus pulos aí. E depois que você conseguir aí sua grana, uma outra casa, vai acontecer o que você quer que aconteça. Então entendedores entenderão até essa parte do vídeo. Se você entendeu, entendeu? Aí, né? Começa a sua vida de programa. Eu imagino ali com volta dos seus 15 anos, mais ou menos, quando ela tem a sua... um pouquinho depois ela tem a sua menarca. Depois acontecem umas coisas que complicam ainda mais a vida dela e a vida do tio dela. E ela acaba indo embora. E depois que ela vai embora, ela acaba encontrando lá a casa das primas, né? Palavreado bem chulo, a casa das primas. Eu fui encontrar a casa das primas. E nessa casa das primas, ela começa ali a criar a sua fama de garota de programa. Boa, a melhor, e é a mais bonita, é a mais linda, é a mais tudo. E daí a gente volta lá pro início do livro, quando ela conhece o cara. Tipo, eu sou péssima com nomes, então eu não sei nomes. Ela conhece o cara e ela descobre que esse cara é casado. Então ela imagina que é por causa disso que ele não quer ela. Só que não, porque o cara sempre tá lá, né, nesse lugar e pega qualquer uma. Não pega ela, sempre recusa ela. Ele é sempre ela é a única que ele não pegou ainda, né? É a única que ele não pegou. Depois disso, a mulher dele começa a passar na frente dessa casa das primas todos os dias. Porque ela tem que ali fazer algumas coisas da vida dela, né? Não pode parar. E ela passa na frente dessa casa das primas e ele fala, ah, não, essa mulher é a mulher daquele cara lá que não te quer, entendeu? E ela começa a contar umas mentiras, assim, tipo, não, porque ontem o teu marido fez não sei o que lá comigo. E daí a mulher não reage, a mulher não faz nada. E você fica, meu Deus, como assim? Você não sabe? Aí passa um tempo e como, né, a autora consegue ali dar esses saltos temporais sem dizer nada pro leitor, e o leitor já tá se acostumando com a escrita da autora, já percebe que volta ao passado quando esse casal se encontra. Esse casal ele cresceu junto, tem algumas coisas em comum, tem algumas diferenças que fazem com que os dois se aproximem depois. Então, a história do casal, a história de Dalva e Venâncio, é uma história bem antiga que parece que é inabalável, por isso que a mulher não reage, e a garota de programa é sempre ali insistindo pegar o Venâncio e brigar com a Dalva. Com isso, a gente percebe que a história dos dois é muito mais complicada e o porquê que a Dalva ela não reage às provocações daquela moça. Acontece ali algumas coisas, tem os plots, tem umas cenas muito pesadas, e eu não tô falando só da cena de sexo, mas cenas muito mais pesadas, cenas assim que me enojam mesmo, que tipo, eu já vi em outros livros, mas esse ponto em específico é o que me incomoda em qualquer outra história. O ponto que eu quero falar é quando, sabe quando tem ali o plot de gravidez e você tá Verity, porque eu imagino que mais pessoas leram do que Tudo é Rio. Quando Verity engravida e o cara, ele começa a mostrar o carinho dele de pai pros filhos que ainda estão na barriga dela, e ela fica assim, meu Deus do céu, como esse cara ama mais meus filhos do que eu. Eu odeio isso, mas eu simplesmente, eu odeio. Eu tenho nojo.
E é isso, esse é o ponto que eu acho que é um dos pontos mais pesados da história. Daí foi, cara, esse tipo de cena que me incomoda muito no livro. No livro, não no livro inteiro, porque o livro inteiro, que nem eu falei, ele é bem pesado. Tem classificação indicativa para maiores de 18, porque, né, tem as cenas, tem os palavrões e tal. Depois disso, depois dessas coisas que eu falei, assim, que me incomodam muito, tem ali a questão do porquê, né, que até então o Venâncio não tinha aceitado dormir com a garota de programa. No começo do livro, ela conta ali as vantagens, que nem eu falei no outro vídeo, ela conta as vantagens que é ser uma garota de programa, que ela gosta e que ela gosta do que ela faz e ainda recebe por isso, então, né, ela faz com que, como se aquilo fosse mil maravilhas. Só que no final, depois de um dos últimos plots que tem no livro, que a gente, né, entende porque que ela não tinha deitado ainda com o Venâncio, a gente não tinha conhecido o Venâncio 100%, e até então o Venâncio, ele era só um cara, quer dizer, eu ia falar, um cara fiel à sua esposa, mas ele não era fiel porque ele tava sempre lá, então eu não gostei do Venâncio desde o começo, então só afirmou ainda mais quem ele realmente é. Meu Deus, eu esqueci porque eu tava lembrando das cenas do livro. Porque assim, o livro se tornou meu favorito porque... Ah, lembrei. Agora eu lembrei o que eu ia falar. No começo, ela cantou ali vantagens de ser quem ela é. No final, ela já fala... Já acontece algumas coisas na vida dela. E ela já fala seus contras de ser quem ela é. Então ali do que a sociedade coloca pra alguém como ela, mas ela mesma se auto-intitula assim de eu não sou merecedora do amor dos outros, eu não sou merecedora do que tá acontecendo comigo, então é isso, gente. Essa é a resenha do Tudo é Rio. O livro virou meu favorito justamente por essa mudança de comportamento ali do personagem. Eu contei bastante sobre o livro, porque quando eu ganhei esse livro eu não tinha ideia do que ele seria pra mim, mas pra quem vai assistir a resenha agora vai entender muita coisa, eu acho que vai ficar com vontade de ler o livro justamente por esses pensamentos que a autora coloca ali nos personagens, coloca ali muita coisa do cotidiano, muita coisa de pensamento da sociedade, então eu acho que é um livro muito maravilhoso. Justamente por essas questões mesmo que a autora coloca e debate ali de forma tão simples, sabe? Tão gostoso de ler. Uma história tão pesada, mas é tão leve pro leitor ler, entendeu? Fica ali o questionamento, tem que dar aquelas pausas pra respirar, porque o estômago aperta, você fica com nojo, mas você precisa... Tipo, você precisa terminar pra ver o que vai acontecer, porque da mesma forma que a autora coloca ali o tudo é rio na vida dos personagens, você, leitor, consegue entender o que aquele rio significa. Então, essa é a minha resenha de Tudo é Rio, da Carla Madeira. E esse é o motivo que ele virou meu favorito, porque, cara, ele me fez pensar muito. E eu sempre favorito livros que me fazem pensar demais. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. E... cara, sem palavras. Só leiam Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ah, inclusive, se inscreve no canal. Vai ter resenha toda semana, beleza? Ah, e um detalhe, gente. Colei cílio postiço. Só um detalhe.